Pai do céu! Back! Voltamos! Não é back, é comeback. Ei, voltamos isso, meus queridos. Não é não, Sami? Tamo junto, meu querido. Rapaz do Sami, olha, o Sami não arrega não, galerinha. É direto. Ei, meus queridos, open your eyes. Vamos para mais um assunto de olho na tela. Olha aí, ó, aula 7.2. 7.2. Jefferson, aqui contigo. Jefferson, oi. Por que tu tá gritando? Eu não sei por que eu tô gritando, vocês acreditam, meus queridos? O tio vai tentar falar um pouquinho mais baixo para vocês, meu velho. É porque vocês estão tão longe. Eu tenho medo do pessoal aí de São Francisco, do Guaporé, não está me ouvindo. O pessoal aí de Seringueiras, eita, que chegaram perto falando, professor, não precisa gritar, não, nós já estamos juntinhos de vocês. Vou falar baixinho pra gente poder se interagir aí, tá? Dá uma olhada lá na tela. Eita, quase um tapa na cabeça do Sami agora, viu? Só um pouquinho. Aula 7.1. Professor, oi, o que nós vamos ver na aula 7.1? Planejamento dos SAFs. O que é planejamento dos SAFs? Sâmio, o que é planejamento dos SAFs? Eu não sei não, vou ver agora. Tá bom, vamos ver juntinho. Primeiro, pessoal, para a gente fazer um planejamento, temos que ter o quê? Etapas. Primeiro, definição do objetivo. E caracterização ou características da propriedade rural. What is this? O que é isso? Aqui para mim. Caracterização é quando a gente agora vai fazer. Chegar na propriedade e fazer os levantamentos das características daquela propriedade, aonde nós podemos inserir determinada prática agrícola. Inserir determinada prática da pecuária. Mas eu não estou falando na sua propriedade de forma geral, mas é em um determinado local dessa sua propriedade que consegue conciliar a atividade florestal sem alterar a estrutura nativa. Que estrutura nativa, professor? Da fauna e da flora. Dos animais e vegetais que lá já existem. Back, de olho na tela. Para isso, nós temos a habilidade de quê? De entender, de compreender, de ter a percepção de como são esses diferentes modelos dos SAFs. Então vamos ali, ó. Planejamento dos SAFs. O sucesso do sistema depende em grande parte das decisões tomadas antes da sua implantação no campo. Então, meus queridos, olha só uma coisa. O planejamento é fundamental para os SAFs, ao envolver possibilidades de arranjo, de promoção e combinação de culturas, condições edafoclimáticas, manejo e comercialização desses produtos. Professor, oi, vamos por parte. Possibilidades de arranjos de produção e combinação de culturas. Aqui para mim, gente, combinação, arranjos de culturas e produção é ter aquela visão, tá, de não interferir nas necessidades nutricionais dessas cultivares. Quando a gente fala das condições edafoclimáticas, essas condições edafoclimáticas são importantíssimas para que a gente possa compreender a interferência do processo de desenvolvimento daquele vegetal e também diretamente na sua produção. Vamos então passo a passo? Dá uma olhada lá na tela. Para minimizar os riscos
e incertezas em relação à comercialização do produto, alimento, carne, madeira. Vamos lá, alimento, carne, madeira, tá perfeito. Lenha, tá aqui dentro da madeira. Carvão, dentro da madeira. Estaca para cercas, dentro da madeira. Isso significa beneficiamento. Vemos aqui comigo. Olha só, volta aqui para mim. Quando tá escrito lá, alimento, volta lá para a tela. Rapidinho, obrigado. Aqui alimentos, eu estou falando de frutos, tá bom? Alimentos são os frutos. Carne são as criações. Alimentos, frutos. Na verdade, né, que é a silvicultura. Alimento, fruto. Carne são as criações. E madeira é a silvicultura. A silvicultura. Para minimizar os riscos e incerteza em relação à comercialização do produto, o que eu quero dizer minimizar os riscos economicamente? Se eu estou falando de alimentos, tudo aqui é alimento, mas eu quero dizer alimento do fruto. Uma coisa é tu vender, você plantou fruto, vamos lá, me ajuda aí, meu Deus, fruto, laranja, pera, uva, abacaxi, banana. Se tu vende para o mercado in natura é uma coisa, beneficiar o fruto é outra. Você tem que dar uma... Como é que eu falo? Se eu vendo a fruta, a laranja, abacaxi, se eu vendo sem beneficiar, o que é beneficiar? Despolpa. Você vai despolpar o abacaxi. Você vai vender ele in natura. Sabia que abacaxi vendido com coroa é um valor e sem a coroa é outro? É. Sabia que se você vender a manga, eu posso vender a manga ou eu beneficio, eu vendo só a polpa. É um valor para o produto. Carne, eu vendo o boi inteiro ou eu beneficio. Galinha, eu vendo a galinha ou eu beneficio. Eu mesmo limpo a galinha, igual a galinha caipira, tu vai na feira, tu vende a galinha, tu pode comprar a galinha viva ou beneficiada. E ali, quando tá ali em madeira, tu vende a madeira ou beneficia a madeira. Lenha, carvão é um beneficiamento. Estacas é um beneficiamento. Por isso que eu fiz aquele, entendeu? Para cercas e outros. Então ali só são 3, o resto é beneficiamento. Não conta beneficiamento. Vem cá, meus queridos. Lembra? Se você tem uma criação e vai fazer um beneficiamento, toda a estrutura muda. As instalações para bovino de corte é uma coisa sem beneficiamento. A instalação de vaca para leite é uma coisa, mas além de eu vender o leite, se eu quiser beneficiar para depois vender, é outra estrutura. Entendemos? Então vamos voltar lá para o slide, vamos ler novamente. Para minimizar os riscos e incertezas na relação da comercialização do produto. Porque dentro do sistema de criação, a gente vende in natura. Por exemplo, eu vendo rebanho de caprinos, de ovinos, na avicultura, criação de corte, ave para corte e ave para postura. O que eu vendo da ave da postura? O ovo. Mas existem postura mista. Tem raças como a ródia, eu vendo o ovo e a carne. Depois eu abato o lote, mas eu não beneficio. Tá? Então, para minimizar os riscos, a incerteza do processo de... Como é que eu falo? Do processo de
de eu embutir valor a esse produto, esses riscos devem ser realizado um estudo de mercado e insumos. Por que está aqui mercado e insumos? Rapaz, eu tô com epilepsia, não estou passando a caneta reta. Insumos. Isso significa, meus queridos, o insumo, exemplo, quando você trabalha com criação de cabra e com criação de ovinos, um dos insumos é o quê? É a tripa. Você vende a tripa para indústrias de embutidos. O insumo, qual é outro insumo que nós temos? Tem um insumo de você não utilizar o esterco do caprino, não utilizar o esterco do bovino para subsistência, para atividade de adubar, mas você vende para fazer humus, para fazer adubo para as indústrias que mexem com, como é o nome? Com as empresas. A indústria é minha cara. É empresa. Pode falar, a indústria é a cara do professor aqui que está falando besteira. Não é indústria, são as empresas de... Ai, como é que chama o nome? De olericultura, não. De empresas de ornamentação, de empresas de ornamentação, empresas que... Ornamentação. Viveiristas. Esses insumos é quando a gente vai... Então, você tem que saber para onde vai ser direcionado o seu produto final, tá? Aí sim você consegue realizar os processos que vão caracterizar a valorização do produto que você vai comercializar in natura, ou você vai fazer, então, um processamento desses produtos. Ok, prof. Ponto ok? Ponto ok. Próximo, definições desses objetivos. Então, vamos lá. As definições, né, os objetivos alcançados devem ser definidos para o atendimento das necessidades existentes da propriedade familiar ou em empresas rurais, podendo ser comerciais, produção de carne, farinha de mandioca, fibras, forragens, frutos, grãos, lenhas, madeiras serradas e entre outros. Meus queridos, lembra quando eu falei para vocês? Se na sua propriedade, aqui para o tio, se na sua propriedade você já tem uma produção de mandioca, plantação de mandioca, né? Você tem a produção de mandioca, mas você vai fazer isso inserido também na floresta, você tem esse produto final de duas formas. Ou você vai vender in natura, ou você vai fazer o beneficiamento. Ei, professor, mas eu não posso fazer os dois? Eu não posso atender um nicho do mercado e tem um outro nicho do mercado? Aí que nós estamos falando, realizar o levantamento para ver a compensação financeira disso. E é claro, pessoal, primeiro, quando a gente fala de subsistência da atividade agrícola, da atividade pecuária ou da atividade agropecuária familiar. Atividade agrícola familiar é quando aquela família só tem a sua atividade de subsistência da agricultura. Atividade pecuária familiar é quando só faz esse tipo de criações. Mas tem famílias rurais que têm o perfil para as duas atividades. Agropecuária. Ele tem a produção de vegetais e tem criações. Então, para saber se você vai realizar beneficiamento em uma ou em outra, tem que verificar, então, se compensa e se há mercado para isso. E outra, possa ser que tenha mercado,
Mas e aí o processo de você, como é que fala? Meu Deus, de você, meu Deus, fugiu a palavra. Vamos lá, não vou sair daqui, Samuel, eu não vou sair daqui enquanto não vir a palavra. Coleta, você tem que levar o produto ao mercado. Então, de você, me ajuda, Samuel. Eu leio os dedinhos que estão mexendo, estou de olho. Que você vai... Não, meu anjo da guarda falou... Como? Eu estou ouvindo umas coisas aqui atrás de mim. Não, mas não é isso. Você vai... É como transportar o seu produto. Mas, na verdade, a gente não fala... a gente não fala transportar. Por exemplo, eu colhi a mandioca, aí eu vou transportar para o mercado final. Eu colhi o leite, eu vou transportar. A gente fala, como é o termo? A gente fala... Eu vou... Não, transferir é quando... tem um anjo da guarda falando comigo. Transferir é quando a gente faz uma transferência financeira. É produto. Eu não vou perder a amizade. Não é transferência. É quando eu vou escoar! Escoar! O processo de escoar a minha produção. Obrigado, Sam. Samuel, como é que... Faz devagarinho, mexe devagar aí para mim, que eu sou devagar nisso. Como é que é em Libras escoar? Repete que eu não estava olhando para você, agora eu vou olhar para você. Escoar. Então, tem que fazer o levantamento, meus queridos, sobre se você tem atividade agrícola e atividade pecuária, ou se você tem atividade familiar agropecuária, tem as duas. Então, você tem que verificar a compensação financeira se você vai escoar esse produto de forma in natura para a indústria, para o mercado, ou se você vai fazer esse processo de escoar já realizado o quê? Embutir valor a isso. Porque até para escoar esse produto tem um gasto. Gasto é feio, né? A gente fala o quê, Sandra? Custo. Tem um custo financeiro para isso. Então a gente tem que fazer todo esse levantamento para ver a compensação. De olho na tela, meus queridos. Então, quando a gente fala, um exemplo é aqui, a farinha. Uma coisa é você escoar a farinha, ou a farinha não, é a mandioca in natura, ou beneficiar ela. Aí o processo de escoar a farinha, que é o produto do beneficiamento, é outro. E o valor também é outro. Então, comerciais, segurança alimentar. Qual é a segurança de você escoar um produto in natura, o boi está vivo, dentro do transporte, ou escoar ele já processado? Entenderam? Então tem que verificar isso. Segurança do alimento. Plantar. Nossa, gente. Eu sei que está escrito isso aí, mas plantar alimentos para consumo da própria família, como mandioca, milho, arroz, feijão e entre outros. Segurança alimentar. Não sou de acordo, porque isso requer matéria de subsistência somente para a agricultura. Serviços ambientais. Possibilitar sombras, adubo verde, controle de erosão, restauração de áreas degradadas, fixação do carbono e outra. Carbono e nitrogênio. Claro que quando a gente realiza o levantamento, volta, vamos de novo, meus queridos, por definição, eu chego na propriedade e vou fazer o que nessa propriedade? Verificar as características comerciais. A sua propriedade tem a característica comercial?
não de produção da mandioca in natura. Tem potencial para beneficiamento. Mas aí leva em consideração a possibilidade de transporte desse produto. A sua propriedade tem segurança alimentar? Exemplo, você vai produzir esse alimento e esse alimento vai ser escoado. Esse alimento, claro, que uma parte da produção é para a subsistência rural, a subsistência da família. Mas o que sobra? Se você vai expandir a segurança desse alimento em armazenar esse alimento até que você venda esse alimento, mas tem outra coisa, meus queridos. Toda produção, por exemplo, aqui eu falei de mandioca, mas se for milho, se for soja, como é que eu vou armazenar isso? Tem dois tipos. Toda família, toda produção, eu sei que para atividade familiar, agrícola, coisa pequena, eu não gosto de pensar assim. Porque o povo do rural, o povo rural é um povo que tem dinheiro. E é no cash, dinheiro vivo, minha filha. Não é assim não, é dinheiro... meus queridos estudantes, nós falamos errado porque cash, tudo nós temos, mas é. Então assim, uma pessoa vai plantar soja, vai plantar arroz, antes de plantar, ele já tem o dinheiro, o banco forneceu o dinheiro para ele. Claro que tem as perdas por causa das atividades climáticas. Mas, se eu fiz um investimento e tenho grãos, eu tenho uma soja, tenho milho, eu tenho segurança de armazenar isso? Tenho. Eu faço uma associação com os meus vizinhos, a gente monta um silo e guarda o silo. Guarda o silo à minha cara, pode colocar aí. Guarda o silo à minha cara, eu errei. Eu guardo o grão, eu guardo a soja lá no silo. Rondônia, você viaja aqui pelo nosso... Para que tu tá gritando? Porque eu sou doido. Então, a soja, o que mais vê é silo. Não é silo? Isso. Cheio de grão de milho, cheio de grão de... Os grãos, e deixa ali. Então, tem segurança? Tem como eu armazenar essa minha produção? Para depois eu realizar o escoamento, a venda? De duas formas. Eu armazeno no silo, ou quando a gente fala de grãos. Mas quando a gente pode falar também de carne, aí tem que fazer esse levantamento. De produto que deprecia, né? Tem que tomar cuidado na conservação dele. Mas também eu posso ir na propriedade e fazer esse levantamento. A sua propriedade tem possibilidade de sombra, adubo verde, controle de erosão, restauração de áreas de degradação, fixação. O que é isso, professor? É verificar a capacidade, a característica da sua propriedade de fazer essas atividades que envolvam atividades agroecológicas. De forma a eu pegar a produção vegetal e inserir numa atividade agroecológica dentro da propriedade. A atividade da pecuária inserir dentro da floresta, favorecendo o processo de integração das atividades de forma agroecológica. E, claro, ter dinheiro. Quer ver uma? Por exemplo, muitas propriedades hoje, quando eu estou falando de serviços ambientais, tá? Também tem a conscientização, né? A conscientização de manter o ambiente. Mas eu posso manter o ambiente e lucrar. Como? Na minha propriedade eu posso utilizar uma área da minha propriedade para pague pesca. Não tem? Eu quero passar um final de semana num recanto, uma pessoa tem uma propriedade e ela fala assim, olha, a sua propriedade, a gente vai ver a característica de serviços ambientais, a gente pode utilizar aqui a sua criação de bovino para leite, a sua criação de galinha para postura, só que é aquela galinha agroecológica. E aí você faz tipo um resort, que pessoas
que moram na cidade podem passar um final de semana lá e ter atividades de retirar leite, estar na fazenda, pescar, porque você tem uma piscicultura dentro da sua área, da sua terrinha, que não agrida aquela floresta. Você tem dentro daquela sua propriedade uma área onde você pode fazer caminhada dentro da floresta, onde os visitantes podem ver macacos, como é que é? Araras, tucanos. Então, quando eu vejo que o potencial da sua propriedade, ou você faz tudo só para agricultura, ou você faz tudo só para pecuária, ou você integra também para visitações, tipo uma mini fazenda, onde você tem sim um potencial de pesca, esse potencial de pesca, aí a pessoa pesca o próprio peixe, e aí ela come o peixe, porque lá tem um local onde a pessoa pode pescar, pagar pelo aquele peixe. É como a pessoa ter uma vivência de como é estar numa fazenda, nas atividades, preparar o queijo. Eu vou passar um final de semana numa propriedade onde a mulher, ela vende leite. Mas o que ela faz também? Ela oportuniza as pessoas da cidade a vivenciar o quê? A produção de queijo. A produção de queijo. E essa produção de queijo, por exemplo, a gente vai numa meus queridos, aqui ó, você vai vem pra mim, você vai numa propriedade, a pessoa planta o quê? Planta goiaba. E aí, você passa o final de semana lá e faz um curso para fazer doce de goiaba. São levantamentos, né? E ó, goiaba e queijo, tem aquela sobre o rato e o queijo. Vocês conhecem aquela? Vocês conhecem aquele ditado sobre o rato e o queijo? Pois é, tem que tomar cuidado com isso também. Mas ó, quem já sabe essa dica aí, o ditado do queijo, do rato e do queijo, mandem no inbox aqui pro tio. Depois eu te falo para vocês, quero só ver se alguém está prestando atenção, quero ver se eu vou receber alguma coisa aqui. Algum resultado do que é a goiaba e queijo. Sabe, Sâmio, aquele ditado do queijo e do rato? Sabe, Sâmio? Sim ou não? Não. Sâmio, depois da aula eu te conto. Volta lá para a tela, minha diretora. Cadê? Foi? Rapidinho, ó. Então, isso, entendeu? O sistema ambiental, entendeu, Sam? Faz assim, ó. Entendi. Mas do queijo, não. Queijo de rato. Não. Como é o nome? I forget o nome. Sabe, eu sei quem sabe. Luiz. Olha só. Características das propriedades rurais. Conhecer o ambiente interno e externo e permite ao produtor identificar os pontos. Isso é importante. Aloysio, sim, é o meu anjinho da guarda. Meus queridos, depois o tio fala aí. Eu tenho 3 anjinhos da guarda. Eu falo, porque eu não posso falar o nome, mas eu falei o nome de um. Volta lá para a tela. Senão eu falo aqui na hora. Para trás, tu sabe o ditado do queijo? Depois, então, olha só, as características de conhecer os pontos. Não é, aqui está pontos fracos que devem ser melhorados para não comprometer o negócio. Na verdade, esse ponto fraco significa o quê? Nós devemos fazer o levantamento da característica da propriedade, tanto do ambiente interno e externo, para que nós possamos
ampliar, para que nós possamos garantir uma determinada inclusão, inserção da atividade agrícola ou da atividade pecuária dentro desse ambiente. Né? A propriedade ela já está lá, ela já existe. Muitas vezes, o proprietário deseja, idealiza algo, mas a sua propriedade não está, ela não tem a estrutura para aquilo, mas ela tem o potencial se fizermos ajustes que vêm de encontro com algumas sinalizações daquele ambiente. Isso é pensamento agroecológico. Quer ver um pensamento, como é que eu falo? Com a boca, fala assim, sabe, com a boca. Um pensamento, um pensamento, quando uma coisa já é feita, tradicional, um pensamento tradicional, eu chego a ter minha propriedade, que não é um pensamento agroecológico, eu ganhei uma propriedade, comprei, mando derrubar tudo. Tá vendo essa imagem? A imagem é uma imagem geográfica. Essa imagem aí, meus queridos, meu Deus do céu, eu tenho 7 minutos e ainda estou no quase primeiro slide. Essa imagem, é por isso que eu falei na aula 3. Eu estava, only humano, eu estava sozinho, sabe, não estava naquele dia. Levantamento geográfico ou topográfico. Essa imagem é uma imagem de uma topografia acidentada, o pessoal acha que, imagina uma terra toda quebrada. Não, meus queridos. Acidentado é porque não é plano. Porque a agricultura convencional, eu lembrei! Aqui aconteceu. Eu lembrei. Agricultura tradicional. O que é agricultura tradicional? É quando a gente vê, que eu falei, se eu compro minha terra bufofa, eu mando planar tudinho. Que quando tu viaja por aí, as plantações são tudo, né, lisinhas. Não tem nada acidentado. Não. Olha lá na imagem. Acidentado é quando a gente tem o quê? Na imagem, minha diretora. Acidentados são esses morrinhos, ó. Ó a inclinação, isso é acidentado. Ó a inclinação, olha aqui o morro, olha aqui outro. Então, são acidentados. E plantação é tudo plano. Não. Então, primeiro a gente tem que levantar, tem que manter essa estrutura. E dessa estrutura, potencializar a forma que eu quero realizar uma atividade agrícola ou uma atividade pecuária, sem alterar a originalidade da área que tem que ser preservada. Isso é possível? É. Mas para isso temos que fazer esse levantamento. Perfeito? Professor, interno e externo? Interno é da sua propriedade. Mas você tem que lembrar que os animais que existem naquelas florestas, as árvores nativas, dependem, elas não estão limitadas à sua área. A sua propriedade é uma coisa. Pássaros, animais, os mamíferos, não sabem o que é. O que é uma cerca, falando daqui para cá você não pode passar. Não existe, como é que a gente fala? Quando eu vou de um país para o outro. De um lugar para o outro. Como é que chama? Oh, meu pai. Eu vou começar a tomar remédio, Sam, acredita? Como é que divisa? Como é que é o nome? Eu não quero falar divisa. Outro é o nome. Eu quero o nome que está na minha cabeça. Aí é fom. Eita!
Eu consegui aqui pra mim! Eu consegui! Eu sabia que um dia eu ia ouvir! Vocês ouviram? O Samir falou assim, fronteira! E eu falei, eu vou cutucar que vai sair uma hora e ele, fronteira! Repete aí! Ah, se eu tivesse, eu falava, tá gravado! Repete! Aí lá aparecia assim o Samir falando, fronteira! Isso, meu amiguinho! Muito obrigado! Fronteira! Isso! Os pássaros não sabem o que são fronteiras. Uma cerca está delimitando o espaço da minha área. Só que aí temos que saber que tudo que eu alterar naquela propriedade, alterar de forma para potencializar, alterar, dar condições para que eu consiga inserir uma atividade agrícola ou uma atividade pecuária, só que os outros animais que estão fora daquela propriedade não podem sofrer por isso. Pelo amor de Deus, eu olhei agora do 3 minutes para a tela, minha diretora, que eu vou correr! Ambiente interno, olha que linda essa paisagem. Ambiente interno para os safos, já falei do ambiente interno. São necessários conhecer aí, ó, solo, forma do uso da terra, disponibilidade da água, porque, ó, se passa um rio na minha propriedade e eu isolo aquele rio, eu tenho uma nascente, passa um rio à minha cara, pode falar, cara, passa um rio à minha cara, eu falei errado. Tem uma nascente e eu quero fazer uma piscicultura, aí quer dizer que eu vou represar o rio, mas tem outros animais que precisam disso. Eles não sabem que eu passei uma... A fonte é minha. Não! É de todo aquele ecossistema. Então tem que tomar cuidado sobre a disponibilidade da água, os recursos, oferta de mão de obra, entendeu? Isso. Característica do uso do solo, a gente não pode interferir. Custos de implantação de um SAF. Que significa isso? Aquisição de muda, preparação da área, compra de insumos. Isso requer um investimento. Oferta de mão de obra. É importante identificar a caracterização da mão de obra fixa, levando em conta a idade, nível educacional. Outra, beneficiamento, benfeitorias existentes, açudes, agroindústrias, cercas, currais, estradas, mas esse beneficiamento não é só para o produtor, é para a cidade, para o entorno. E identificar as máquinas e equipamentos. O ambiente externo, professor, leva em consideração o espaço de comercialização, o mercado regional, o mercado dos insumos e infraestrutura disponível. Já no mercado local, se é regional, nacional, institucional ou governamental. Por quê? Uai, eu moro numa cidadezinha, mas só que aqui dentro ninguém quer meu produto. E aí? Mas pode ter um outro estado que está produzindo aqui e outro estado precisa. Exportação. Exportação não é só externo do país, é de estado para estado. Tem uma exportação, porque no meu estado não tem, mas eu forneço. Rondônia é o maior produtor de carne e oferta para onde? Para a Índia. Aí tudo para fora. A maioria é para fora, porque o dólar é melhor do que você... Meu Deus, mas agora eu vou mentir. Todo mundo sabe disso, não? Mercado insumos. Quando a gente vai fazer insumos, quais são esses insumos, professores, necessários? Estradas, vias de acesso e condições, formas do local e armazenamento, que nós já falamos, disponibilidade de acesso à tecnologia que vai ser empregada, passos da comercialização, que são produtos naturais, produtos industrializados. Quer dizer, se você vai produzir alface de hidroponia, tem um valor. Alface convencional tem outra. Entendeu? É igual verduras orgânicas, é um valor. Verduras que não são orgânicas são outros valores. É disso que nós estamos falando. E aí, meus queridos, explodiu! Sim, Samil! Sim, meu querido, conseguimos finalizar, mas ó, se preocupa não, daqui a pouco eu te volto. A gente, ó, fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Tchau!